Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Naquela noite fria e silenciosa, eu estava na varanda afiando a lâmina do facão quando escutei um choro, leve e insistente vindo do celeiro. Parei o movimento da pedra de amolar contra o metal. O som cortou o ar como uma súplica perdida entre o vento que mexia os galhos secos do quintal. Conhecia cada ruído deste lugar esquecido no alto da serra. O ranger das tábuas velhas, o assobio nas frestas, até mesmo os passos dos ratos entre as telhas. Mas aquilo era diferente. Era humano. Com passos lentos e silenciosos, atravessei o quintal pisando na terra batida que conhecia de memória. A madeira da porta do celeiro rangeu baixinho quando empurrei. Lá dentro, a penumbra do luar misturava sombras com cheiro de feno e animais adormecidos. As galinhas mexeram as penas incomodadas, mas não fizeram barulho. No canto, sobre uma cama improvisada de palha, uma jovem dormia encolhida. Os cabelos grudados no rosto suado, os pés descalços, sujos e inchados como de quem caminhou muito. Ao lado dela, um bebê chorava baixinho, faminto e frio. A moça nem se mexia, estava exausta, vencida. Me aproximei devagar, os passos abafados pela palha espalhada no chão. Meu rosto, marcado pelo sol e pelos anos de solidão, devia parecer de pedra na meia-luz. A faixa vermelha na testa e as duas penas presas no cabelo balançavam com a brisa que entrava pelas frestas. Me abaixei ao lado, sem tocá-los. Ela acordou assustada. Os olhos se abriram de uma vez, alertas como os de um animal acuado. Mas ao me ver parado ali, calado, não gritou. Só respirou fundo e disse com a voz fraca: "Fugi do meu marido. Caminhei 30 quilômetros com meu bebê no colo. Não por coragem, mas porque eu sabia que se ficasse, a gente não veria o amanhecer. Quando vi esse celeiro, só queria dormir, só isso. Não fiz perguntas. Havia algo na voz dela que dispensava explicações. Era o tom de quem já disse demais ao mundo e só recebeu pancadas em troca. Saí e voltei minutos depois com um cobertor velho, uma cuia de água e um pouco de rapadura. Cobri o bebê com cuidado, afastei as galinhas que bicavam o feno próximo e me sentei no chão ao lado da porta. Como quem guarda, como quem diz, sem palavras, "Aqui ninguém te toca." Antes de adormecer novamente, ela sussurrou com os olhos marejados: "Se alguém vier aqui, diz que não me viu. Por favor." Olhei para ela por um instante e assenti com a cabeça. Mas por dentro algo se movia. Aquele celeiro que por anos fora só abrigo de bichos, agora guardava segredos. E eu sabia, como quem conhece o peso do perigo, que quem foge assim na calada da noite não está fugindo de pouca coisa. Na madrugada, o vento soprou mais leve. O bebê parou de chorar. E eu, que não sabia o nome dela nem o que fazia ali, fiquei de vigia. Como um escudo vivo entre ela e qualquer coisa que pudesse vir das trevas. Quando o sol nasceu tímido por trás da serra, voltei com 2 canecas de chá quente. O vapor subia no ar frio da manhã. "Como se chama?" Perguntei sem rodeios. Ela hesitou. Os segundos pareceram longos demais. "Me chame de Elisa." Assenti de novo. Sabia que era um nome falso, mas não era da minha conta. Ainda não. Naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, preparei café para 2 e deixei a porta da casa aberta, como quem queria que ela soubesse: "Você pode ficar." Enquanto ela tomava o chá com as mãos trêmulas, a observei de canto. Era bonita, mas com o rosto abatido de quem carrega peso demais. Não era dali. Tinha jeito de cidade grande, mas olhos de quem já viu o inferno de perto. Não sabia o que escondia, mas sabia que estava fugindo. E o que eu ainda não sabia era que alguém já estava procurando por ela. Lá longe, na estrada de terra que cortava a serra, uma nuvem de poeira subia contra o céu azul.
Mas isso eu só descobriria depois, quando fosse tarde demais para voltar atrás. 3 dias se passaram como folhas caindo devagar. Elisa, se é que esse era mesmo o nome dela, começou a se mover pela propriedade com passos cautelosos. O bebê, um menino de talvez 4 meses, tinha os olhos grandes e escuros que me seguiam quando eu passava. Ela o carregava sempre no peito, como se soubesse que soltá-lo seria perder a única coisa que ainda lhe restava no mundo. Não falávamos muito. Eu nunca fui homem de muitas palavras, e ela parecia carregar um silêncio que pesava mais que pedra. Mas havia uma linguagem entre nós feita de gestos pequenos. Ela lavando as canecas depois do café, eu deixando lenha cortada perto da porta do celeiro, ela juntando os ovos das galinhas sem que eu pedisse. Na manhã do 4º dia, acordei com o cheiro de chuva no ar. As nuvens se acumulavam pesadas sobre a serra, escuras como bruxa velha. Elisa estava sentada na soleira da porta do celeiro, amamentando o menino. O vento mexia os cabelos dela, que agora estavam limpos e presos num rabo de cavalo simples. Vai chover forte, falei, me aproximando com 2 xícaras de café. Ela olhou para o céu e assentiu. Faz tempo que não vejo uma tempestade de serra. De onde você é? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Ela me olhou de soslaio, as sobrancelhas se franzindo ligeiramente. Brasília. Era de Brasília. Era. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça. E o pai dele? Perguntei, apontando com o queixo para o bebê. O rosto dela se fechou. Por um momento, pensei que não ia responder. Então ela disse, com a voz baixa: o pai dele é o mesmo homem de quem eu fugi. Não insisti. Já tinha aprendido, nos meus 50 e poucos anos de vida, que tem histórias que só saem quando estão maduras. E a história dela ainda estava verde, doendo como ferida recente. A chuva começou de mansinho, pingando nas folhas secas do quintal. Depois engrossou, batendo no telhado de zinco do celeiro com força. Elisa se levantou e entrou. Eu a segui. Ficamos ali, ouvindo o barulho da água caindo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Foi quando ela falou de novo. Ele vai me procurar, tenho certeza. Quem? Meu marido. Ex-marido. Ela corrigiu, amarga. Ele não é homem de deixar as coisas como estão, principalmente quando ferem o orgulho dele. Como é que ele é? Ela demorou para responder. O bebê dormia no colo dela, alheio à conversa que podia decidir o futuro dos 3. Rico, poderoso, daqueles que conhecem gente em todo lugar. Delegado, juiz, político. A voz dela tremeu ligeiramente. E violento, muito violento. Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com a chuva. Conhecia homens assim. Já tinha encontrado alguns na minha vida. Eram os piores. Os que tinham dinheiro e poder suficiente para fazer o que quisessem sem pagar preço. Por que você não foi para a polícia? Elisa riu, mas não tinha alegria nenhuma no som. Metade dos policiais da região janta na mesa dele todo mês. A outra metade deve favor ou tem medo. Eu tentei uma vez. Ela parou, os olhos perdidos na chuva. Voltei para casa com 2 costelas quebradas e uma ameaça. Se eu tentasse de novo, ele mataria meu filho na minha frente. O silêncio voltou a encher o celeiro. Só o som da chuva batendo forte no telhado. Eu ficava ali, digerindo o que acabara de ouvir, quando escutei outro som por baixo do temporal. Motor de carro, vindo pela estrada. Elisa deve ter ouvido também, porque se enrijeceu toda. Os olhos dela se arregalaram e ela me olhou com o desespero de quem vê a morte chegando. Esconde, sussurrei, me levantando devagar. Vai para os fundos e fica quieta. Ela se levantou num pulo, embalando o bebê contra o peito. Antes de sumir na escuridão dos fundos do celeiro, me olhou uma última vez. E se for ele, não diz que me viu. Por favor. Vai, falei. E ela desapareceu entre as sombras. O som do motor se aproximava.
Saí do celeiro e fui para a varanda da casa tentando parecer natural. A chuva caía como cortina, limitando a visão, mas dava para ver os faróis de um carro grande subindo a estrada de terra. Era uma caminhonete preta, daquelas caras. Parou no quintal e 2 pessoas desceram. Um homem alto, de terno bom, mesmo debaixo de chuva, e outro menor, de roupa simples, que tinha jeito de jagunço. O de terno veio até a varanda. Tinha o cabelo grisalho bem cortado e olhos frios como gelo. Sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Boa tarde, desculpe incomodar com essa chuva. Não incomoda, respondi mantendo a voz neutra. Meu nome é Augusto Mendonça. Estou procurando minha esposa. Ela fugiu de casa há alguns dias, levando nosso filho. Ele tirou uma foto do bolso interno do paletó. Você por acaso a viu? Olhei para a foto. Era Elisa, mas numa versão diferente. Cabelo arrumado, maquiagem, sorriso forçado. Uma mulher que parecia ter tudo, mas que eu agora sabia que não tinha nada. Não, menti, devolvendo a foto. Não passa ninguém por aqui. Os olhos dele me estudaram. Frios, calculistas. Era o tipo de homem acostumado a conseguir o que queria, na marra ou na conversa. Tem certeza? Ela pode estar ferida, desorientada. Uma mãe que leva um bebê pequeno não vai muito longe sozinha. Tenho certeza. Ele assentiu devagar, mas percebi que não acreditou. O outro homem, o que ficara parado ao lado da caminhonete, nos observava. Tinha a mão direita dentro do casaco. Bem, disse Augusto, se você vir alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar neste número. Estendeu um cartão. Há uma recompensa generosa para quem trouxer informações. Peguei o cartão sem olhar. Augusto Mendonça ficou ali mais alguns segundos, os olhos vasculhando o quintal, o celeiro, como se pudesse enxergar através das paredes. Lugar bonito, comentou. Isolado. Perfeito para quem quer ficar longe dos outros. É tranquilo, concordei. Espero que continue assim, disse ele, e havia uma ameaça sutil nas palavras. Voltaram para a caminhonete e partiram, os pneus patinando na lama do quintal. Fiquei na varanda até o som do motor se perder completamente na chuva. Só então voltei ao celeiro. Eles foram embora, falei para a escuridão. Elisa emergiu dos fundos como um fantasma, o rosto pálido, o bebê ainda apertado contra o peito. Era ele? Era. Ela se sentou pesadamente numa pilha de feno, as pernas tremendo. Ele me achou. Ainda não, falei, mas vai voltar. Ela me olhou, e nos olhos dela vi o medo de quem sabe que o tempo está acabando. Eu preciso ir embora, hoje mesmo. Para onde? Não sei. Qualquer lugar, longe daqui. Com chuva dessa, com um bebê de noite? Balancei a cabeça. Não vai chegar nem na estrada principal. Então o que eu faço? A voz dela se quebrou. Ele vai voltar com mais gente, vai revirar tudo até me encontrar. E quando encontrar, não terminou a frase, não precisava. Fiquei ali olhando para ela e por um momento lembrei da Clara, minha esposa morta há 15 anos num acidente de carro. Lembrei do jeito que ela me olhava quando estava com medo, a mesma expressão que via agora no rosto de Elisa. Você ficas, decidi. Vamos pensar em alguma coisa. Ele vai voltar, repetiu ela. Eu sei. Olhei pela porta do celeiro, para a chuva que continuava caindo forte. Mas quando voltar, vai ter que passar por mim primeiro. Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você não entende. Ele é perigoso. Tem dinheiro, influência. E eu tenho isso aqui, falei, batendo a mão no cabo do facão na cintura. E conheço cada palmo desta serra como a palma da minha mão. Naquela noite, enquanto Elisa e o bebê dormiam nos fundos do celeiro, fiquei acordado na varanda, ouvindo a chuva e planejando, porque sabia, como quem já viveu muito, que Augusto Mendonça ia voltar. E quando voltasse, não seria para conversar. A tempestade estava só começando.
A chuva parou na madrugada, deixando o ar cheirando a terra molhada e promessas perigosas. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia, mas dessa vez não foi o hábito que me trouxe da cama. Foi o som de pneus na lama lá embaixo, na estrada que cortava o vale. Muito baixo, quase imperceptível, mas eu conhecia cada ruído que chegava até a serra. Alguém estava rondando. Saí da casa sem fazer barulho e fui até o celeiro. Elisa estava acordada, sentada num canto com o bebê no colo. Os olhos dela me encontraram na penumbra. Você ouviu também, sussurrou. Ouvi. Me agachei ao lado dela. Eles estão lá embaixo, esperando clarear para subir. Quantos? Pelo som, 2 carros, talvez 6, 7 homens. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu de novo, havia uma determinação desesperada ali. Eu vou me entregar. Não vai não. Ele vai matar você se me encontrar aqui. E eu não posso deixar isso acontecer. Elisa. Segurei o braço dela, firme, mas sem machucar. Escuta o que eu vou te falar. Conheci homens como seu marido. Se você se entregar agora, vai morrer. E seu filho também. Ele não veio buscar você para levar de volta. Veio para resolver um problema. As palavras bateram nela como um soco. Vi quando a última esperança saiu dos olhos dela. Então a gente vai morrer aqui mesmo. Não. Me levantei, já com um plano se formando na cabeça. Conhece a trilha que desce pelos fundos da propriedade? Não. Tem uma descida íngreme que vai dar numa grota. De lá, você consegue chegar na Cachoeira do Tombo. Conhece? Ela balançou a cabeça. Fica a uns 8 quilômetros daqui. Tem uma estrada que passa perto. Se você conseguir chegar lá, pode pedir carona para alguém que esteja indo para Goiás. E você? Eu fico. Vou ganhar tempo para você escapar. Eles vão te matar. Talvez. Dei de ombros. Mas talvez não. Já me virei em situações piores. Mentira. Nunca tinha me metido numa enrascada daquele tamanho. Mas não podia deixar ela ver meu medo. Por quê? Perguntou ela, a voz quase sumindo. Por que está fazendo isso por mim? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei ali, olhando para ela, tentando achar uma resposta que fizesse sentido. Mas a verdade era simples demais e complicada demais ao mesmo tempo. Porque é o certo a fazer. Só isso? Só isso. Ela me olhou por um tempo longo. Depois assentiu. Me ensina o caminho. Saímos pelos fundos do celeiro. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa por trás das nuvens que ainda restavam da tempestade. Mostrei para ela a trilha que descia em zigue-zague pela encosta. Era íngreme e escorregadia com a chuva da noite, mas dava para descer. Segue sempre para baixo, expliquei. Quando chegar na grota, vira à esquerda e segue o riacho. Ele vai te levar até a cachoeira. E se eu me perder? Não vai se perder. Só segue a água. Dei para ela um saco com o pouco de comida que tinha. Rapadura, biscoito, uma garrafa d'água. Ela pegou tudo sem falar nada, mas vi que as mãos tremiam. Elisa. Ela parou e me olhou. Qual é seu nome verdadeiro? Por um momento achei que não ia responder. Depois ela disse baixinho. Helena. Helena Mendonça. Bem, Helena. Estendi a mão para ela. Meu nome é José. José Almeida. Mas todo mundo me chama de Curupira. Ela apertou minha mão. A pele dela estava fria como gelo. Obrigada, José. Vai com Deus. Ela se afastou pela trilha, o bebê embrulhado numa manta que balançava com o movimento. A vi descer os primeiros metros cuidadosa, testando onde pisava. Depois, a mata a engoliu. Voltei para a casa sabendo que talvez fosse a última vez que a veria. Não demorou muito para os carros subirem. Ouvi o ronco dos motores forçando na subida íngreme, depois o barulho dos pneus no cascalho do quintal. Dessa vez eram 3 veículos. A caminhonete preta de ontem e 2 carros menores. Contei 7 homens descendo. Augusto Mendonça veio na frente, ainda de terno, mas agora com uma pistola na cintura que não se incomodava em esconder.
Os outros eram jagunços mesmo, chapéu de couro, roupa suja, caras de quem não tinha muito a perder. Senhor José, disse Augusto, e o fato de ele saber meu nome me deu um arrepio na espinha. Parece que ontem você não foi totalmente honesto comigo. Eu não sei do que está falando. Claro que sabe. Ele sorriu, mas era um sorriso de cobra. Perguntei por aqui na região. Descobri coisas interessantes sobre você. José Almeida, o Curupira, 52 anos viúvo, mora sozinho nesta propriedade há 15 anos. Ex-policial militar. Fez uma pausa. Expulso da corporação por insubordinação. Isso foi há muito tempo. Foi. Mas um policial continua sendo policial, não é? Mesmo quando vira Apache solitário. Ele se aproximou mais um passo. Sabe o que eu acho? Acho que minha esposa passou por aqui, sim. E acho que você resolveu brincar de herói. Sua esposa não passou por aqui. Não? Ele fez um sinal para um dos homens que se dirigiu ao celeiro. Então você não se importa se dermos uma olhada. Fiquem à vontade. O homem entrou no celeiro e ficou lá dentro uns 5 minutos. Quando saiu, acenou para Augusto. Tem rastro de gente lá dentro, doutor. Comida espalhada, palha amassada. Isto aqui. Mostrou um pedaço de tecido azul. Parece ser de roupa de mulher. Senti o estômago gelar. Helena devia ter rasgado a blusa em algum prego quando entrou no celeiro naquela primeira noite. Augusto pegou o tecido e me mostrou. Reconhece? Não. Senhor José. A voz dele ficou mais dura. Vou ser direto com você. Sei que minha esposa esteve aqui. Sei que você a escondeu. A única coisa que não sei é onde ela está agora. Ele tirou a pistola devagar. E você vai me contar. Não tenho nada para contar. Tem certeza? Os outros homens se espalharam pelo quintal, cercando a casa. Um deles foi para os fundos. Meu coração disparou. Se eles achassem a trilha... Última chance, disse Augusto. Onde está minha esposa? Não sei. Ele suspirou e fez outro sinal. 2 homens me seguraram pelos braços. Outro veio com uma corda. Sabe, senhor José, eu já quebrei homens muito mais duros que você. Augusto guardou a pistola e tirou um alicate do bolso. Vamos começar pelos dedos, um por vez, até você decidir colaborar. Foi quando escutamos o grito. Vinha de longe, do fundo da propriedade, um grito de mulher desesperado cortando o ar da manhã como uma lâmina. Helena. Augusto sorriu. Parece que não precisamos mais interrogar você. 3 dos homens saíram correndo na direção do grito. Augusto me soltou e foi atrás, deixando 2 jagunços me vigiando. Fiquei ali, amarrado na varanda, ouvindo os gritos que continuavam vindo da mata. Eram gritos de desespero de quem estava sendo perseguido, e eu sabia que meu plano tinha dado errado. Helena tinha se perdido na trilha, e agora eles iam pegá-la. Os minutos se arrastaram como horas. Depois ouvi vozes vindo de volta, conversas que não conseguia entender. Quando apareceram na beirada da mata, vi Augusto na frente e 3 homens atrás. Mas não havia sinal de Helena. Augusto voltou para a varanda com o rosto fechado. Ela caiu na grota, disse, mais para si mesmo do que para mim. O maldito barranco desabou com a chuva. Está morta? Perguntei, tentando não demonstrar o alívio que sentia. Não sabemos. O buraco é fundo, cheio de água. Mandei 2 homens descerem, mas não acharam o corpo. Então ela pode ter escapado. Os olhos dele se voltaram para mim, cheios de raiva. Por sua causa, levantou a mão e me deu um tapa no rosto que fez minha cabeça rodar. Por sua causa, minha mulher pode estar morta no fundo de um buraco. Sua ex-mulher, corrigi, cuspindo sangue. Ele me deu outro tapa mais forte. Vou deixar você vivo, disse, porque quero que você se lembre, todos os dias da sua vida, de que uma mulher e uma criança morreram por sua causa. Se aproximou, o rosto a centímetros do meu. E se eu descobrir que ela sobreviveu, se descobrir que você me enganou de novo, volto aqui e te mato devagar.
Entendeu? Não respondi. Eles foram embora logo depois, levantando uma nuvem de poeira na estrada. Fiquei amarrado na varanda até conseguir me soltar quase 1 hora depois. Quando finalmente me livrei das cordas, corri para os fundos da propriedade. A trilha que mostrei para Helena tinha virado um lamaçal. E no ponto onde devia começar a descida para a grota, o barranco tinha mesmo desabado. Havia um buraco fundo, cheio de água barrenta da chuva. Gritei o nome dela várias vezes. Só o eco me respondeu. Helena Mendonça e seu filho tinham desaparecido na terra molhada da serra. E eu não sabia se estavam mortos ou vivos. Passei 3 dias cavando. Desci na grota com cordas, sondei cada metro da água barrenta, virei cada pedra que consegui mover. Nada. Nem sinal de Helena, nem do bebê, nem das roupas. Era como se a terra tivesse engolido os dois. Na manhã do 4º dia, estava voltando da grota quando vi o jipe da polícia subindo a estrada. 2 policiais desceram. Um sargento que eu não conhecia e um soldado jovem que parecia nervoso. O sargento era um homem gordo, de bigode grisalho, que suava mesmo com o frio da manhã. José Almeida? Perguntou, tirando um papel do bolso. Sou eu. Sargento Damasceno, recebemos uma denúncia de que o senhor está escondendo uma mulher foragida da justiça. Que justiça? Helena Mendonça, procurada por sequestro de menor. Ele me mostrou um mandado. Levou o filho sem autorização do pai, que tem a guarda legal da criança. Olhei o papel. Parecia oficial, com carimbos e assinaturas. Mas sabia que Augusto tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer documento que quisesse. Nunca vi essa mulher. O marido dela afirma que você confessou ter dado abrigo para ela. O marido dela mente. Damasceno me estudou com olhos pequenos e astutos. Posso dar uma olhada na propriedade? Fique à vontade. Eles revistaram tudo. A casa, o celeiro, até o galinheiro. Encontraram os mesmos rastros que os homens de Augusto tinham achado, mas não havia mais nada que pudesse comprovar que Helena esteve ali. Senhor José, disse Damasceno quando terminaram, vou ser franco com o senhor. Não acredito que essa mulher passou por aqui, mas se passou, e se o senhor souber de alguma coisa, é melhor falar. Sequestro de menor é crime grave. Não tenho nada para falar. Ele assentiu e fez um sinal para o soldado se dirigir ao jipe. Uma última coisa, disse, se virando de volta para mim. O doutor Augusto Mendonça é um homem muito influente. Tem amigos poderosos. Se eu fosse o senhor, tomaria cuidado para não se meter em problemas desnecessários. Depois que foram embora, voltei para a grota. Mas já não era mais para procurar corpos. Era para entender o que tinha acontecido. A água estava mais baixa e consegui ver melhor o fundo. Era profundo mesmo, uns 4 metros, mas não o suficiente para esconder 2 corpos para sempre. Se Helena e o bebê tivessem morrido ali, eu teria encontrado alguma coisa. Foi quando notei algo estranho. Do outro lado da grota, havia uma abertura na rocha, pequena, quase escondida por plantas que cresciam na pedra úmida. Parecia natural, como se a água tivesse escavado ali por anos. Uma caverna. Amarrei a corda numa árvore e desci de novo. A água estava gelada e chegava até o peito. Nadei até a abertura e olhei para dentro. Era um túnel estreito que se alargava mais à frente e havia marcas na lama do fundo, rastros de alguém que tinha se arrastado por ali. Entrei. O túnel era baixo, me obrigando a andar agachado. Mas depois de uns 10 metros, se abria numa caverna maior, com teto alto o suficiente para eu ficar em pé. Luz filtrada entrava por alguma abertura lá em cima, criando sombras dançantes nas paredes. E ali, num canto seco da caverna, encontrei o que procurava. Marcas na terra, cinzas de uma fogueira pequena, e numa saliência da rocha, como se alguém tivesse colocado ali de propósito, uma fralda suja. Helena e o bebê tinham sobrevivido à queda e se escondido ali. Mas por quanto tempo? E onde estavam agora?
Explorei a caverna toda e encontrei outra saída, uma fenda estreita que dava para o outro lado da serra. Saí por ali e me vi numa encosta que não conhecia, coberta de mata fechada. De lá, seguindo para baixo, era possível chegar à estrada que passava pelo vale sem precisar voltar pela minha propriedade. Helena era mais esperta do que eu imaginava. Voltei para casa quando já estava escurecendo, e foi então que vi a fumaça. Subia fina do lado sul da propriedade, onde havia uma cabana abandonada que eu usava para guardar ferramentas. Alguém tinha acendido fogo ali. Peguei o facão e fui investigar. A cabana estava meio escondida no meio das árvores, longe da casa principal. Quando me aproximei, ouvi vozes baixas vindo de dentro. Uma era de mulher, Helena. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. A porta estava entreaberta e consegui espiar lá dentro. Ela estava sentada no chão, ao lado de uma fogueira pequena feita numa lata velha. O bebê dormia no colo dela, embrulhado na mesma manta que levara quando fugiu. Mas Helena não estava sozinha. Havia um homem com ela. Era magro, de cabelos grisalhos, vestido com roupas simples de trabalhador rural. Não o conhecia, mas pelo jeito que falava com Helena, baixo, cuidadoso, parecia ser alguém que queria ajudar. Não pode ficar aqui muito tempo, estava dizendo. Se o Augusto descobrir que você está viva, vai revirar a serra inteira. Eu sei, respondeu Helena, mas não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro, não tenho documentos. Tenho um primo em Minas. Pode levar você para lá. Por quê? Por que está me ajudando? O homem ficou quieto por um momento. Porque conheço o Augusto Mendonça há muito tempo. Sei o tipo de homem que ele é. A voz dele ficou mais dura. E sei o que ele fez com a primeira esposa. Helena se enrijeceu. Primeira esposa? Márcia. Morreu num acidente há uns 5 anos. Carro bateu numa árvore numa estrada deserta. Ele cuspiu no chão. Só que todo mundo sabe que ela estava tentando se separar dele. O sangue gelou nas minhas veias. Augusto já tinha matado antes. Por que ninguém fez nada? Perguntou Helena, a voz trêmula. Porque ele tem dinheiro e poder. Compra quem precisa comprar e elimina quem não se vende. Resolvi que já tinha ouvido o suficiente. Dei um passo para trás, tentando sair sem ser visto, mas pisei num galho seco que estralou alto na noite. As vozes dentro da cabana pararam de uma vez. Alguém está aí fora, sussurrou o homem. Vi a sombra dele se movendo na direção da porta. Não tinha como fugir sem fazer mais barulho, então decidi enfrentar a situação. Helena, chamei baixinho. Sou eu, José. Silêncio. Depois ela disse, pode entrar. Empurrei a porta e entrei na cabana. O homem estava parado ao lado da fogueira, tenso, com uma faca na mão. Helena me olhava com uma mistura de alívio e medo. Pensei que você tinha morrido, falei. Quase morri. Ela apontou para um corte na testa que não tinha visto antes. Quando caí na grota, bati a cabeça numa pedra. Desmaiei dentro d'água. Quando acordei, estava numa caverna. Eu procurei você por 3 dias. Eu sei, ouvi você gritando meu nome. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não podia responder. Não sabia se era você ou se eram os homens do Augusto. O homem me encarava desconfiado. Quem é você? José Almeida. Foi na minha propriedade que ela se escondeu primeiro. Ele me ajudou, disse Helena. Se não fosse por ele, o Augusto já teria me achado há muito tempo. O homem relaxou um pouco, mas continuou com a faca na mão. Me chamo Benedito, trabalho nas fazendas aqui da região. Ele olhou para Helena. Conheci ela ontem quando conseguiu sair da caverna. Estava perdida, com fome, o menino chorando. Onde vocês se encontraram? Na estrada velha que vai para o vale. Ela estava tentando pedir carona, mas passou a tarde toda e ninguém parou. Porque todo mundo tem medo do Augusto, disse Helena. Mesmo quem não o conhece pessoalmente, sabe que é melhor não se meter com ele. E agora? Perguntei. Qual é o plano? Benedito olhou para Helena, depois para mim. Vou levar ela para Minas.
Meu primo tem um sítio pequeno lá. Ela pode ficar uns tempos até as coisas esfriarem. E depois? Não sei, admitiu Helena. Talvez tente ir para o sul ou para o nordeste. Algum lugar onde o Augusto não tenha influência. Ele vai procurar por você para sempre, avisei. Homens como ele não desistem. Eu sei. Ela olhou para o bebê que dormia alheio a toda a conversa. Mas o que mais eu posso fazer? Pelo menos assim, meu filho tem uma chance de crescer. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. A fogueira estalava baixinho, projetando sombras nas paredes da cabana. Foi quando ouvimos o som que fez nosso sangue gelar. Cachorros latindo. Longe, mas se aproximando. Augusto tinha voltado, e dessa vez trouxera cães de caça. O latido dos cachorros cortava a noite como metal frio. "Quantos?" perguntou Benedito, apagando a fogueira com o pé. "Pelos sons, 3 ou 4. Coloquei o ouvido no chão. "E vem vindo rápido." Helena se levantou com o bebê colado no peito, o rosto branco de terror. "Eles vão nos encontrar. Não se conseguirmos chegar ao riacho antes deles", disse Benedito. "Água confunde o faro dos bichos. Fica há quanto tempo daqui?" "Uns 15 minutos descendo a encosta." "Mas com a escuridão?" "Vamos", cortei. "Parado aqui, a gente morre igual." Saímos da cabana em fila, eu na frente, Helena no meio, Benedito fechando. A mata estava escura como breu, só a lua minguante dava uma luz fraca entre as árvores. Cada passo era uma aposta. Um galho no rosto, uma raiz que podia quebrar o tornozelo, um buraco escondido na sombra. Os cachorros latiam mais perto agora, e por baixo do som deles, vozes de homens. Augusto tinha trazido mais gente dessa vez. "Por aqui", sussurrou Benedito, apontando para uma trilha quase invisível que descia pela encosta. Helena tropeçou numa pedra e quase caiu. Segurei o braço dela. "Consegue continuar?" "Consigo", mas vi que estava no limite. 3 dias escondida numa caverna, pouca comida, o medo constante, e agora carregando um bebê numa fuga desesperada pela mata escura. O bebê escolheu aquele momento para começar a chorar. Helena tentou abafar o som contra o peito, mas na quietude da noite o choro parecia um grito de sirene. Os latidos dos cachorros mudaram de tom. Tinham encontrado uma pista. "Merda", murmurou Benedito. "Eles vão nos achar." "Não vão." Parei e me virei para eles. "Vocês continuam para o riacho. Eu vou por outro caminho, fazer barulho, desviar os cachorros." "Não", disse Helena. "Já fez demais por mim. Essa é a única chance." Olhei para Benedito. "Você conhece a região?" "Conheço." "Então leva ela. Segue o riacho até a ponte velha da estrada. De lá, vocês conseguem chegar na cidade." "E você?" "Eu me viro." Helena me olhou com os olhos brilhando de lágrimas. "José, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Só cuida bem desse menino." Ela se aproximou e me beijou no rosto. Um beijo rápido, mas que carregava todo o peso do que estávamos vivendo. "Vão", falei. "Rápido." Eles desceram pela trilha, 2 sombras se perdendo na escuridão. Esperei até não ouvir mais os passos deles, depois fui na direção oposta. Subia a encosta fazendo o máximo de barulho que podia, quebrando galhos, pisando forte nas folhas secas, até assobiando baixinho. Os cachorros morderam a isca, ouvi eles mudando de direção, vindo atrás de mim. Cheguei numa clareira no alto da serra, onde havia uma torre de celular abandonada. Era um bom lugar para me posicionar, tinha visibilidade e várias rotas de fuga. Me escondi atrás da base de concreto da torre e esperei. Não demorou muito. Os cachorros chegaram primeiro, 3 cães grandes, de caça, que farejavam o ar tentando localizar minha posição exata. Atrás deles vieram 5 homens com lanternas. Augusto estava no grupo, agora vestido com roupa de mato e uma espingarda na mão. Os outros eram jagunços que eu não conhecia, todos armados. "Ela passou por aqui",
disse um deles, olhando para o chão. As pegadas vêm subindo. Espalhem, ordenou Augusto. Ela não pode ter ido muito longe. Eles se dividiram, cada um indo para um lado da clareira. Um dos homens veio na minha direção, a lanterna vasculhando entre as árvores. Peguei uma pedra e atirei do outro lado da clareira. O homem virou para lá e aproveitei para mudar de posição. Foi quando pisei numa lata velha que rolou fazendo barulho. Ali! Gritou alguém. As lanternas se voltaram todas para mim. Saí correndo, mas um dos cachorros me alcançou. Senti as presas se fecharem na minha perna esquerda, rasgando a calça e a pele. Virei e acertei o bicho com o cabo do facão. Ele soltou e recuou, rosnando. É o José, reconheceu Augusto. Pega ele vivo. Corri pela mata, a perna sangrando, tropeçando nas raízes. As lanternas me seguiam como fantasmas brancos entre as árvores. Tiros começaram a estalar atrás de mim. Não eram para me matar, eram para me parar. Cheguei na beirada de um penhasco que dava para o vale. Lá embaixo, muito longe, vi as luzes esparsas da cidade. Mas entre mim e o fundo havia uns 20 metros de queda livre. Fim da linha, disse Augusto, chegando atrás de mim com a espingarda apontada. Onde ela está? Quem? Ele deu um sinal para um dos homens que me acertou um soco no estômago. Dobrei de dor. Vamos tentar de novo. Onde está minha mulher? Morta. Menti, cuspindo sangue. Morreu na grota, como você mesmo viu. Mentira. Ele se aproximou mais. Encontramos a caverna. Vimos as marcas. Ela sobreviveu. E você sabe onde ela está. Não sei de nada. Outro soco, dessa vez no rosto. Senti o lábio se partir. José, José. Augusto balançou a cabeça, fingindo tristeza. Por que está protegendo uma mulher que nem conhece? Que mal fiz para você? Você quer matar ela e o filho dela? Não quero matar ninguém. Só quero minha família de volta. Como a primeira esposa. Os olhos dele se estreitaram. Por um momento, a máscara civilizada caiu e viu o animal que existia por baixo. Quem te contou isso? Não importa. Importa que sei que tipo de homem você é. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois sorriu, mas era um sorriso de tubarão. Sabe, José, você me lembra a Márcia. Também era teimosa. Também achava que podia me desafiar. Passou a mão pelo cano da espingarda. Quer saber o que aconteceu com ela? Já sei. Não sabe. Deixe eu contar os detalhes. Ela tentou me deixar numa sexta-feira. No sábado, eu a encontrei num hotel barato em Anápolis. Trouxe ela de volta. No domingo, ela teve um acidente muito triste. A voz dele ficou mais baixa. O carro derrapou numa curva. Bateu numa árvore. Pegou fogo. Ela queimou viva. Senti um calafrio subir pela espinha. Mas antes de morrer, continuou Augusto, ela me implorou para poupar a vida dela. Disse que faria qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele se abaixou, o rosto próximo do meu. Helena vai fazer a mesma coisa quando eu a encontrar. E você vai me contar onde ela está. Vá se foder. Ele se levantou e fez um sinal. 2 homens me seguraram pelos braços, me forçando a ficar de pé na beirada do penhasco. Última chance, disse Augusto. Onde ela está? Olhei para ele, depois para os homens, depois para o abismo às minhas costas. Se contasse, Helena e o bebê morreriam. Se não contasse, eu morreria. Mas pelo menos eles teriam uma chance. Não sei. Augusto suspirou. Que desperdício! Fez um gesto e os homens me empurraram. Senti o vazio se abrir debaixo dos meus pés, o vento assobiando nos ouvidos, o chão se aproximando numa velocidade impossível. E então, a escuridão. Mas não morri. Acordei horas depois, ou talvez dias, não conseguia ter certeza. Estava numa saliência de rocha, a meio caminho do penhasco. O corpo todo doendo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Sangue seco grudava meu cabelo na pedra. A perna direita estava quebrada. Mas estava vivo.
Levei quase 2 horas para conseguir subir de volta ao topo do penhasco, me arrastando pela rocha como um lagarto ferido. Quando cheguei lá em cima, já era manhã clara. Augusto e seus homens tinham ido embora, e eu não sabia se Helena tinha conseguido escapar. Consegui chegar em casa mancando, apoiado num galho como bengala. A propriedade estava revirada. Tinham quebrado a porta da casa, virado os móveis, despedaçado tudo que podiam quebrar. No celeiro, mataram todas as galinhas, mas encontrei um bilhete pregado na porta da frente. A próxima vez que me desafiar, não vai ter tanta sorte. Sentei na varanda destroçada e olhei para a serra. Em algum lugar lá embaixo, Helena e seu filho estavam fugindo, ou já tinham sido capturados. Não havia como saber. Só podia esperar que eu tivesse dado a eles tempo suficiente para escapar e rezar para que nunca mais tivesse que encontrar Augusto Mendonça. 2 meses se passaram como cicatrizes se fechando devagar. Consertei a casa, comprei galinhas novas, voltei à rotina de sempre. Mas não era a mesma coisa. O silêncio da serra agora carregava ecos. O choro do bebê que talvez não existisse mais. A voz de Helena sussurrando meu nome na escuridão, o latido dos cachorros que ainda ouvia nos pesadelos. A perna direita ficou torta, mancava quando chovia e doía sempre. Mas era uma dor que eu aceitava. Era o preço de ter feito a coisa certa. Augusto não voltou. Às vezes via a caminhonete preta passando na estrada do vale, mas nunca subia até a propriedade. Talvez tivesse encontrado Helena, talvez tivesse desistido, talvez só estivesse esperando o momento certo. Não havia como saber, e isso me corroía por dentro como ferrugem. Foi numa manhã de setembro, quando o ar começava a esquentar depois do inverno, que o correio trouxe a carta. Não tinha remetente. Só meu nome e endereço escritos numa letra cuidadosa que eu não reconhecia. Dentro, uma folha simples de papel e uma foto. A foto mostrava uma mulher e um bebê sentados numa varanda de madeira. A mulher tinha cabelos curtos agora, tingidos de castanho claro, e óculos que não usava antes. Mas eu reconhecia os olhos. Helena. O bebê estava maior, sorrindo para a câmera com 2 dentinhos minúsculos. Parecia saudável, feliz. A carta era curta. José, espero que esta carta o encontre bem. Estamos seguros longe daqui. Não posso dizer onde, mas é um lugar bom. O menino está crescendo forte e é a criança mais feliz do mundo. Às vezes ele olha para o horizonte como se estivesse procurando algo, e eu sei que está procurando você. Sei que nunca vou conseguir pagar o que fez por nós, mas quero que saiba que não foi em vão. Graças ao Senhor, meu filho tem futuro. Guarde essa foto e saiba que somos prova de que ainda existem milagres e de que ainda existem heróis. Com todo o meu carinho e gratidão eterna, H. Fiquei na varanda, segurando a carta até o sol se pôr atrás da serra. Quando escureceu, acendi uma fogueira pequena no quintal e queimei o papel. A foto guardei dentro da Bíblia da Clara, entre as páginas dos Salmos. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em 2 meses. 3 anos depois, recebi outra carta. Desta vez havia 2 remetentes, uma mulher chamada Ana Luísa Cardoso e um menino chamado Pedro Cardoso. Nomes novos, vida nova. A carta trazia fotos de Pedro dando os primeiros passos, comemorando aniversário, brincando num quintal com flores. Helena, Ana Luísa agora, estava diferente. O cabelo mais longo, o rosto mais cheio, um sorriso verdadeiro que eu nunca tinha visto antes. José, Pedro pergunta pelo homem da montanha. Não sei como ele se lembra do Senhor, mas pergunta. Conto para ele histórias de um Apache corajoso que mora nas nuvens e protege as crianças perdidas. Ele diz que quando crescer vai visitá-lo. Espero que não se importe com as visitas de um menino curioso. Estamos construindo uma vida nova aqui. Tenho um trabalho que me dá orgulho. Pedro vai começar na escola no ano que vem. Às vezes ainda tenho pesadelos, mas eles são cada vez mais raros. O medo está virando lembrança,
E a lembrança um dia vai virar só uma história que eu conto para ele entender por que deve sempre ajudar quem precisa. Ana. Guardei a foto nova ao lado da primeira. No 5º ano, a carta veio com letra de criança. Querido José, meu nome é Pedro. Minha mãe me contou que o senhor é meu amigo. Aprendi a escrever na escola e queria te mandar uma carta. Minha mãe disse que o senhor gosta de silêncio, então não vou escrever muito. Só queria dizer obrigado por cuidar da gente quando eu era bebê. Quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Forte e corajoso. Um dia eu vou te visitar. Prometo. Seu amigo, Pedro. Junto com a carta havia um desenho feito a lápis de cor. Mostrava um homem alto com uma faixa vermelha na testa, ao lado de uma montanha verde. No canto, escrito com letra torta, o Apache da Serra. Pregue o desenho na parede da cozinha, ao lado da foto da Clara. Aos 70 anos, minhas mãos tremiam quando abri a última carta. José, sou Pedro, tenho 15 anos agora. Sei que faz tempo que não escrevo, mas nunca esqueci do Senhor. Minha mãe morreu no ano passado. Foi o coração. Os médicos disseram que ela viveu muito mais do que deveria, considerando tudo o que passou. Até o fim ela falava do Senhor. Dizia que o Senhor foi o anjo que Deus mandou para nos salvar. Estou morando com uma família boa aqui. Vou terminar o colegial e quero estudar para ser advogado, para ajudar outras pessoas como o Senhor nos ajudou. Prometi para minha mãe que um dia ia visitá-lo. Ainda pretendo cumprir essa promessa. O Senhor salvou a vida dela e ela me deu uma vida cheia de amor. Isso começou com o Senhor. Nunca vou esquecer. Pedro. Sentei na varanda e chorei. Chorei pela Helena que morreu jovem demais. Chorei pelo menino que cresceu sem pai, mas com dignidade. Chorei por mim mesmo, velho e cansado, mas sabendo que minha vida tinha servido para alguma coisa. Na manhã em que completei 75 anos, escutei um carro subindo a estrada. Era um Jeep pequeno, dirigido por um rapaz moreno de uns 20 anos. Alto de ombros largos, com olhos que reconheci imediatamente. Os mesmos olhos que tinham me olhado do colo da mãe naquela noite gelada, 20 anos atrás. Pedro desceu do carro e ficou parado no quintal, olhando para mim como quem olha para uma lenda que se materializa. José, Pedro, nos aproximamos um do outro devagar. Quando estávamos a 1 metro de distância, ele estendeu a mão. Prazer conhecê-lo finalmente. Apertei a mão dele. Era firme, calejada, mão de homem que trabalha. Mas sua mãe? Descanse em paz. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Ela me mandou te dar uma coisa. Tirou do bolso uma pequena medalha de ouro. Santa Bárbara, a protetora dos que enfrentam tempestades. Era dela. Disse que o Senhor ia entender. Entendi. Helena havia enfrentado sua tempestade e sobrevivido. E queria que eu soubesse que tinha vivido em paz. Quer entrar? Ofereci. Posso fazer um café? Quero, sim. Passamos o dia conversando. Pedro me contou sobre a vida nova que construíram, sobre os estudos, sobre os planos para o futuro. Eu contei histórias da serra, da vida simples, das lições que a natureza ensina para quem sabe escutar. Quando o sol começou a se pôr, ele se levantou para ir embora. Posso voltar outras vezes? Sempre que quiser. O senhor não fica muito sozinho aqui? Olhei ao redor. A serra, as árvores, o silêncio que me acompanhava há tanto tempo. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Não, respondi, não fico sozinho. Pedro sorriu, me abraçou rapidamente e partiu. Fiquei na varanda vendo as luzes do Jeep descerem pela estrada. Quando sumiram completamente, peguei a medalha que ele me deu e a segurei contra a luz do poente. 20 anos atrás, uma mulher desesperada havia chegado ao meu celeiro carregando um bebê e um pedido de socorro. Eu podia ter virado as costas, podia ter fingido que não ouvi o choro. Podia ter escolhido a segurança do meu silêncio.
Mas escolhi ajudar, e hoje aquele bebê era um homem de bem, construindo seu lugar no mundo. Helena tinha morrido sabendo que deu ao filho uma chance de vida digna. E eu sabia que minha própria vida, por mais simples que fosse, tinha servido para alguma coisa importante. Às vezes, os encontros que parecem acidentais são os que mais importam. Às vezes, o gesto mais simples, abrir uma porta, oferecer abrigo, ficar ao lado de quem precisa, pode mudar o destino de pessoas que nem imaginamos. Às vezes, basta escutar o que o mundo ignora, o choro na escuridão, o pedido silencioso de ajuda, a súplica escondida atrás do orgulho. E às vezes, quando temos coragem de responder a esse chamado, descobrimos que não estamos salvando apenas os outros, estamos salvando a nós mesmos. Entrei em casa quando a primeira estrela apareceu no céu. Na cozinha, acendi o lampião e olhei para as fotos na parede. Clara sorrindo no dia do nosso casamento, Pedro criança desenhando Apache na escola, Helena com o bebê no colo numa varanda distante. Rostos de pessoas que me ensinaram que a vida vale a pena quando a vivemos para os outros. Lá fora, o vento da serra cantava entre as árvores. Era uma música antiga que falava de solidão que vira companhia, de silêncio que vira oração, de pequenos atos de coragem que ecoam pela eternidade. Eu escutava essa música todas as noites e não me sentia mais sozinho.